Vamos lá. Nesse vídeo eu quero responder a dois comentários da mesma pessoa que eu recebi em um vídeo. E se eu usar algumas palavras meio duras aqui, meio pesadas, não é atacando a pessoa que comentou, não. É simplesmente fazendo uma análise. E tem coisas que a gente tem que falar e que não dá pra ficar usando palavras bonitinhas, dóceis. Porque não dá, simplesmente não dá, tá? É uma análise sobre o que a gente vive, o que a gente tem que passar nessa sociedade, nesse mundo que a gente vive. E que muita gente fecha os olhos pra isso, né? Essa que é a verdade. Então não tô atacando essa pessoa não, e sim o sistema que a gente vive, beleza? É o seguinte. O cara comentou, ele fez dois comentários no mesmo vídeo. O primeiro, ele falou o seguinte: infelizmente, a maioria dos jovens querem escolher um trabalho. Já fiz muitas funções, serviços. Infelizmente, essa geração, hoje em dia, ainda vivem na casa dos pais com 30 anos de idade e colocam a culpa nos governos. Trabalho desde os 14 anos de carteira assinada. Saí de casa com 17 anos e nunca mais fiquei dependendo dos pais. Por quê? Simplesmente porque tenho outra visão desses moleques de hoje em dia. Chamou a geração atual de moleques. Bando de sem vontade. Querem receber, mas não querem passar trabalho na vida. Aí eu respondi, tal, não preciso falar qual que foi meu comentário, vamos passar pro próximo. Aí no mesmo vídeo ele fez outro comentário dizendo: sou CLT faz 30 anos e tenho 45 anos. Todo trabalho é digno. Não discordo, todo trabalho é digno. Desde faxineiro até engenheiro de obra. Tudo que aprendi na minha carreira profissional não foi em vão. Limpei banheiros e já fui técnico analista. Tive altos e baixos. Aprendi muitas profissões e hoje sou funcionário público. E se precisar, volto a trabalhar em lojas, mercados, fast food, pois tenho uma família para sustentar. Então vamos lá. Já vou começar a falar aqui desse segundo comentário dele, que ele diz que trabalhou de muitas coisas, se submeteu a muitos cargos, tem uma família para sustentar. E, bom, eu até respondi, bom, justamente, você se submeteu a tudo isso porque você tem uma família para sustentar, não por sua escolha. Se você tivesse escolhido, eu tenho certeza que você ia querer ter passado por uma história muito diferente e não precisar lavar banheiro, não precisar entrar em vários cargos onde você tem que lidar com muita gente chata, muita gente mal educada, tanto colega de trabalho, patrão, cliente, ser humano que a gente tem que aguentar, né? Você não escolheu isso. E é exatamente nesse ponto, que por você não ter escolhido isso, que eu vejo uma contradição muito grande nessa geração passada. E repito, eu vou ter que usar palavras fortes, duras, mas não querendo desrespeitar as pessoas que são mais velhas que a gente, mas querendo fazer uma análise, porque as coisas têm que ser separadas. Eu entendo que muita gente sofreu para criar os seus filhos, passou por muito perrengue, trabalhou com muitas coisas, muitos trabalhos insalubres. Só que a gente tem que separar que apesar dessas pessoas terem passado por isso, isso não significa que elas são heróis. Isso não significa que elas acertaram em passar por essas coisas. O que eu quero dizer? Que apesar de eu respeitar essas pessoas e assim, entender e respeitar que elas passaram por muitas coisas para criar os seus filhos, para conseguir sobreviver, isso não significa que elas tomaram o caminho certo. Não significa que isso são atitudes, que elas tomaram atitudes certas. Isso significa pra mim que elas foram ignorantes, que elas tiveram filho na hora que não era pra ter, que elas não se qualificaram, que elas não correram atrás de nada, que elas foram imprudentes. Muita gente teve filho muito novo, antes dos 20 anos, se casaram muito cedo. E assim, com uma visão de mundo completamente tapada, sabe? Completamente tapada, sem conseguir olhar pros lados. Assim, lembro até de uma frase que eu ouvi do meu avô, e que, sem querer desrespeitar ele também, assim, inclusive, ele é uma das pessoas da minha família que eu mais admiro, esse avô que eu tô falando, que é meu avô paterno, que lutou muito, e ele sofreu muito, mas
A prova de que eles eram pessoas tapadas foi uma frase que ele me disse, que foi o seguinte: um dia, estava sentado eu, meu pai, minha avó que já é falecida, ele, e eu externei para eles, eu falei para eles um pouco sobre essa minha visão de não romantizar a família e de que se eu não tivesse estrutura nenhuma, eu não teria. Entendeu? Eu jamais vou ter uma família ganhando salário mínimo. E meu avô falou a seguinte frase pra mim: eu casei porque eu lembro que na época eu pensei assim, meu pai casou, então eu vou casar também. Tipo assim, vou seguir as tradições que eu conheço. Não tem um motivo exato, não tem um planejamento, eu não tenho nenhum porquê de fazer, mas fiz, porque as minhas gerações passadas fez. E aí que tá o grande erro, Porque ele sofreu muito, meu avô. Ele teve que andar quilômetros e quilômetros, sei lá, 10 quilômetros andando de bicicleta pra ir pra escola. Ele teve que trabalhar na roça. Ele teve que trabalhar por muitos anos. Ele trabalhava com... como é que fala? Fazendo estrada, pavimentação. Ele teve uma perna queimada durante o trabalho. Então ele passou, por muita coisa. E não é o único, né? Eu tenho certeza que vocês também conhecem muitas histórias. E até mesmo dentro da minha família não é um único. A maior parte das pessoas sofreram muito. Minha mãe sofreu demais. Assim, a mãe dela não fazia nada por ela, pelas irmãs dela. Minha mãe e minhas tias que tinham que trabalhar dentro de casa, fazer comida, lavar roupa, fazer tudo. Sabe? Porque minha avó não fazia nada por elas. A minha avó paterna também sofreu muito, muito mesmo. Ela trabalhava na roça, apanhava também, e muito. O ponto que eu quero chegar é que eles não... é o que eu acabei de dizer, eles não são heróis por isso. Entendeu? Não adianta chegar agora e falar: olha, vocês são fracos porque eu passei por isso, por aquilo outro, e vocês não aguentam passar por isso. Não é que a gente, dessa geração, a gente não aguenta passar por isso. Muito pelo contrário. É que a gente não quer. É simplesmente isso. Não quer. Eu não quero. Eu não quero e não vou. Eu não vou. Hoje o salário mínimo é R$1.500. R$1.500. Pensa numa cidade grande, uma grande metrópole, como São Paulo, por exemplo. O cara que ganha R$1.500, ele paga para trabalhar. Ele gasta com a alimentação, o transporte, que ele vai ter que andar quilômetros de ônibus, de metrô, seja de lado que for. No final das contas, ele não paga nem as contas básicas dele. Então, é por isso que chegou no ponto que muita gente tá vendo e tá percebendo as coisas que acontecem e não quer mais. Não quer, não aceita. E não tá aguentando mais. Tá? Então, eu repito. Geração passada, vocês não são heróis. Vocês não têm superpoderes porque vocês sofreram na vida. Entendeu? Tá? Então, como eu disse no outro vídeo, inclusive, que eu não vou botar um outro ser nesse mundo aqui, sendo que eu não tenho esperanças nesse mundo, eu não quero cometer os mesmos erros que eles cometeram, que se fuderam muito na vida, e agora vem com esses argumentinhos de bosta, esses argumentos de merda, dizendo que vocês não aguentam lavar banheiro, vocês não aguentar patrão, colega de trabalho, cliente, desaforo, gente te chamando de incompetente, gente te chamando de burro, de disso, de aquilo. Passar 8 horas por dia com, às vezes, um uniforme velho que te deram lá no começo, quando você entrou na empresa, e você não consegue nem trocar essa bosta, você tem que usar uma roupa velha. E você não é recompensado por absolutamente nada. Nada. Porque chamar um salário que você paga água e energia, uma moradia de uma casa minúscula, e acabou o dinheiro, e alimentação, e só. Isso não é recompensa. Isso é esmola. Isso é um negócio pra você não morrer de fome. E quando você não pensa, não se questiona e não se revolta com essas coisas, essa esmola serve pra te não fazer você se revoltar com a vida que você leva. E aí, quando você se revolta, você é chamado de vagabundo, chamado de um cara à toa, que não quer se esforçar, que não quer nada com a vida. E a realidade, ela não é essa.
entendeu? A realidade é que você não quer continuar, não quer botar mais uma geração pra viver o mesmo. Pra viver o mesmo. Porque a maior parte, 90%, vai viver o mesmo. As oportunidades, elas são e sempre serão para poucos. Poucas pessoas vão se sobressair, porque é matemático. Assim, não tem como. O sucesso financeiro, ele não vai vir para todos. A maior parte vai ficar em subemprego, vai ficar ganhando essa esmola, essa miséria, essa porcaria que não dá para nada. Eu vejo muitos comentários. Todos os dias eu recebo comentários no canal de gente falando de concurso público. Todos os dias. Faz o concurso. Gente, 90% das pessoas não estudaram nem na escola, onde o ensino ele é péssimo. Ele é péssimo. Ele é fraquíssimo. Inclusive eu não consegui estudar. Agora imagina prestando concurso público. E quando eu falo isso, não quer dizer que você não tem que tentar, que você tem que ficar parado olhando pro tempo. Quando eu digo isso, é porque eu tô lidando e eu tô analisando que é a regra e não a exceção, entendeu? Não é exceção. É claro que a gente tem que correr atrás das coisas e se diferenciar. E só por eu estar aqui falando, botando a cara a tapa, tentando crescer esse canal, tentando trabalhar com o YouTube, tentando trabalhar com a internet, tentando gerar uma renda aqui, eu já tô me diferenciando de muita gente que tem vergonha de falar, por exemplo. Muita gente morre, não tem coragem de vir gravar um vídeo aqui. Muita gente. Tem gente que não precisa, que consegue se sobressair em outras áreas e excelente. Mas sim, a gente tem que correr atrás das coisas, mas não ficar achando que o mundo ele é perfeitinho, que ele é legal, que ele, nossa, e ficar com esse papinho de meritocracia, que, putz, que meritocracia, o cacete, velho. Fala sério. Entendeu? É isso que eu quero chegar. Agora há pouco eu li um comentário de alguém dizendo assim, eu tô cansado desse jogo, dessa gincana que a gente vive, de estuda na escola, você faz o ensino fundamental, não serve pra nada. Você faz o ensino médio, também não é o suficiente. Você faz uma faculdade, não é o suficiente. Você presta concurso, não é o suficiente. Você faz um mestrado, não é o suficiente. Você faz um doutorado, não é o suficiente. Você estuda, não é o suficiente. É um jogo que você é derrotado o tempo todo. E assim, não é papo de vitimismo. Porque eu não tô parado. Claro que vocês não conhecem a minha rotina, vocês não sabem, assim, e não tem como eu ficar falando tudo que eu faço e que eu pretendo fazer. Mas eu tô tentando lutar. Eu não tô acomodado, não. Pode ter certeza. Eu tô tentando. Só que eu saio de um ponto, muita gente sai de um ponto, digamos assim, inferior ao meu. Muita gente passa mais dificuldade do que eu passei. Tem gente que passa menos, que sai de um ponto muito na frente do meu. Então é isso que eu quero dizer. Ninguém sai do mesmo ponto na saída e ninguém vai chegar na mesma linha de chegada. E a maioria vai morrer na praia. A grande maioria vai morrer na praia. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. É um papinho, esse papinho de pessoas mais velhas é muito furado. É muito furado. E aí, se eu pegar e com a realidade que eu conheço hoje, e for nessa mesma onda de todo mundo, de não me planejar financeiramente, não ganhar dinheiro, ficar em subemprego e inventar de me apaixonar e casar e ter 2 filhinhos, eu vou só continuar. Eu vou ter essa mesma mentalidade que todo mundo tem, vou ter essa mesma vida, sendo que se eu focar em ganhar dinheiro, em estudar outros idiomas, planejar fazer viagens, sabe? Planejar fazer coisas boas pra mim, que vai me agregar, eu vou ter muito mais lucro na vida. Eu vou estar muito mais realizado na vida. Agora, com a realidade que eu conheço, se eu entrar nessa onda de fazer o que todo mundo faz, ser igual a todo mundo, eu vou ser mais um papaizinho de família, suando pra dar o básico pra família, e daqui 20 anos eu vou estar indo lá na internet comentando a mesma coisa que esse cara comentou.
Não, porque essa geração atual é muito fraca. Nossa, porque vocês não querem saber de trabalhar? Não, porque vocês não se submetem a nada? Porque vocês são mimizentos? Porque vocês não aguentam ouvir um desaforo, não aguentam ouvir um sapo? Vocês são frágeis, vocês são chorões. O script, ele vai ser o mesmo. Eu vou só prosseguir no que tudo isso que a gente já conhece, que eu conheço e que eu tô aqui reclamando da forma como essas pessoas agem, entendeu? Eu não quero pra mim, eu não quero. Seria excelente se fosse como essas pessoas acham que são. Porque parece, quando uma pessoa diz isso, parece que todo mundo vai passar por essas etapas da vida e no final vai ter um sucesso. E não é. Repito, um pequeno pedaço da população vai ter o sucesso. A maior parte vai viver essa realidade para sempre. Para sempre. Não é assim. Ah, eu vou lá com 17, 18 anos, vou começar lavando banheiro, depois vou ser caixa de supermercado, vou ser balconista de qualquer porra que seja, vou trabalhar em farmácia, vou pegando experiência com essas coisas e lá na frente eu vou, com essas experiências que eu vou, isso vai me agregar em algo que vai me fazer evoluir. Isso não vai te agregar em algo que vai fazer você evoluir. Isso só vai fazer você viver uma vida igual a dos outros e tá tudo certo também, porque a pessoa não tem culpa de viver nisso. Ela não tem culpa de viver nisso, mas ela vai viver isso pra sempre. Ela tem culpa de vir achar que é herói porque viveu isso e vir comentar isso aqui e falar que todo mundo dessa geração é fraca, que não aguenta nada. Você não é herói por causa disso. Você não é herói. Se você teve tanta dificuldade para sustentar os seus filhos, teve que passar por 10 tipos de subemprego na vida, se ralar, acabar com a sua saúde, acabar com a sua coluna, acabar com a sua saúde mental para sustentar os seus filhos, isso significa que algo na sua caminhada deu errado. Isso não significa que você é um herói, que você é foda, não. Isso significa que algo na sua caminhada deu errado. E eu sei muito bem o que deu errado. Deu errado no planejamento. Deu errado... nem tudo é sua culpa também. Entendeu? Deu errado porque o mundo ele é desse jeito. A maioria das pessoas tem que se submeter a isso. É uma bosta. É uma bosta. É uma merda. Muitas coisas te condicionou a estar nisso. Mas você não é herói por isso. É isso que eu quero que você entenda. Você não é. Tá? Você tá justificando o fracasso que você teve e querendo diminuir as pessoas que não querem mais. E se as pessoas não estão querendo mais subempregos, é porque elas estão vendo outras alternativas, tá? Porque se ela tivesse só a opção do subemprego para poder se alimentar e não morrer de fome, elas estariam se submetendo, assim como você da geração passada se submeteu, entendeu? Esse é o ponto. Não é que ela tá morrendo de fome. As pessoas não estão morrendo de fome e por não aceitar ser repositor de supermercado, caixa, por não aceitar trabalhar no McDonald's, no BK, por não aceitar ser vendedor de loja de shopping. Entende? Será que eu tô conseguindo deixar claro onde que eu quero chegar? É mais ou menos isso. Não... Vou repetir de novo. Separando as coisas, são duas coisas muito diferentes. A gente entende o que as pessoas viveram, passaram, tiveram que aguentar. Eu quero muito ajudar minha mãe, porque eu vi ela sofrer com muitas coisas. Tenho certeza que vocês querem ajudar os seus pais. Você quer... Eu tenho certeza. A maioria das pessoas querem ver seus pais, seus avós, seus tios. Se você for um milionário um dia, eu tenho certeza que você vai querer dar uma mansão para sua mãe, aposentar os seus pais. Isso não significa que você concorda com a trajetória deles. São duas coisas muito diferentes. É isso que eu queria dizer nesse vídeo. Separar essas duas coisas. O que eles são, o que eles passaram e entender que você não quer passar por isso também.
não quer passar por isso também. E como eu disse no outro vídeo, não tenho muita esperança nesse mundo, não tenho esperança zero nessa sociedade, tenho esperança zero de que as coisas vão mudar, não tenho ilusões. Eu tenho vontades. Isso tudo que eu falo aqui não significa que eu vou viver acomodado, que se o meu canal crescer, se eu conseguir ganhar dinheiro com outras coisas, com isso aqui também, se eu melhorar de vida, isso não significa que eu não quero fazer coisas, que eu não quero daqui uns dias estar fazendo vlog, viajando. Quem sabe um dia, por que não? Eu tá trazendo aqui pro canal um vlog em outro país, experimentando outras comidas que eu nunca experimentei, conhecendo culturas, vivendo uma vida que eu assisto e que eu quero viver também. Só que a gente tem que ficar justificando e se explicando muito aqui na internet, porque é normal, é até normal, assim. Cada um tem seus pensamentos, tem suas crenças, acredita no que quer acreditar, mas não, eu não sou iludido, meu foco ele é 100% hoje em viver o que eu tenho que viver, só que sendo racional. E infelizmente eu não vejo as pessoas sendo racionais. E o pior, elas estão vendadas e elas querem que as outras pessoas continuem vendadas. Elas não querem acordar para a realidade de que não, a maioria das pessoas não vão ter sucesso, esse mundo não é justo, o ciclo ele vai continuar. As coisas vão continuar do jeito que são. Poucas pessoas vão ser inconformadas e vão, sabe, ralar para ter uma vida melhor. Entendeu? Já tô me estendendo muito. Acho que deu pra ficar bem claro o que eu queria falar sobre esse assunto, e eu lembrando de mais coisas e precisando, eu com certeza volto pra falar sobre esse tema e outros temas que eu quero tá falando, beleza? Valeu, falou, tamo junto, até mais, até o próximo vídeo. Compartilha, deixa o like, se inscreve. Muito obrigado a todos.